Entrando aqui na live mais uma vez, nós vamos tentar, se dessa vez a gente consegue ter uma boa conexão. E enquanto o pessoal vai entrando, a gente está com dificuldade aqui de conexão. Vocês que estão entrando, obrigado, viu? Vocês que querem participar dessa nossa live, podem participar. Eu queria que vocês dessem aí um sinal, se está dando para me ouvir bem, se a conexão está chegando bem para vocês, se vocês estão vendo bem a minha imagem, para a gente identificar se o problema é na minha conexão ou se é na conexão do Padre Daniel, tá? A minha conexão vocês estão ouvindo bem, ok? Só um joinha aí para mim, para que a gente possa identificar. Eu até já conversei com ele, para que ele possa lá modificar o lugar que ele está, para verificar se isso é uma questão da conexão dele também, ok? Olha, pessoal, a gente agradece a paciência de vocês, é uma questão aqui mesmo da conexão, tá bom? Nós vamos tentar mais uma vez, a gente espera que dê tudo certo. Se não for possível, claro que a gente vai reagendar e a gente tem que saber lidar com essas interferências, ok? Vou chamar novamente aqui o Padre Daniel. O pessoal está falando que está tudo bem com a minha conexão, tá? Vamos ter um pouquinho aí de fé diante desse nosso desafio aqui para a gente fazer uma live com vocês. Já fiz o convite para o Padre Daniel. Everton. Vamos ver se agora dá certo. Com fé, né? Estou te ouvindo. Com fé. Tá ótimo aqui. Agora, eu acho que o problema está na sua conexão. Tá chegando. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Ok. Vamos lá. Para mim tá ok agora. Então, Tá ótimo. Vamos lá, reza aí para dar certo agora. Com muita fé. sobre esse tema nessa noite. Como que a gente pode começar? A palavra fé, e também, né, o ato de fé, tem uma derivação do crer. A palavra crer, na sua origem latina, vem de credere, quer dizer, dar o coração. Então, essa definição, esse conceito de fé, buscando as origens da palavra, sem dúvida alguma, nos ajuda a compreender bem o sentido desse ato. Porque é um ato, é uma ação da parte daquele que confia. Quando a gente diz do coração, a gente diz do que é mais nobre, né, do nosso sentimento. A gente não dá o coração para qualquer pessoa. A gente não dá o melhor da gente para qualquer um. E aqui vai entrar uma série de outros sentimentos, como o amor, por exemplo. A gente não ama qualquer um, não ama de qualquer jeito. A gente dá o coração, a gente dá o sentimento. Então a fé vem, né, nesse sentido, do acreditar. Em que acreditar? Eu posso falar de fé em Deus, né, num poder superior. Há aqueles também que não acreditam, né, nesse poder místico em um ser superior, mas tem outras crenças, como por exemplo, há pessoas que acreditam na ciência, têm fé na ciência, em tudo que é científico, ou têm fé nas capacidades intelectivas, né, na cognição. É um conceito muito aberto, né, desde aquilo que é religioso, àquilo que é propriamente humano. Mas antes de falar do religioso, é do humano. Né? É um ato livre do sujeito que dá o coração, dá o melhor de si, dá o essencial. O meu conceito, a minha definição de fé passa por isso, né? Por essa entrega, por essa doação,
do que o sujeito tem de melhor. Tô te ouvindo, tranquilo aqui. Às vezes, consigo, tô te ouvindo. Sim, tá tranquilo, tá beleza. Uhum, uhum, uhum. As pessoas estão dizendo aqui que não estão te ouvindo. Eu te ouvi bem. É, você, você consegue me ouvir, Everton? Everton? As pessoas estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Olha, uhum. Pois é, as pessoas estão dizendo que estão me ouvindo e não estão ouvindo você. Uhum. Então, já que eles estão me ouvindo, eu vou dizer para eles, né, daquilo que você me disse, e tenta dar uma olhada seu aí que está interrompendo. Para vocês, né, Agora tá para bom? vocês que não tá ouvindo o Everton, gente? Agora Parece tá que sim, beleza? Everton. Agora sim. Ótimo. Sim, agora tá ok. Ok, ok. Vamos lá. Ah, ótimo. É, aí, ó, estão dizendo que estão ouvindo apenas a mim. Não estão te ouvindo, Everton. Uhum. Ok. Deixa eu modificar aqui o fone aqui. Pode ser algum problema no meu fone aqui. Um instante. Vou Uhum. verificar aqui. Calma aí, gente. Fica aí, esperem. Enquanto ele arruma ali, eu vou responder aquilo que ele me perguntou. O Everton disse sobre a falta de fé de muitas E agora pessoas tá melhor? em outras pessoas. Sim, sim. Ou mesmo, né, na realidade que a gente enfrenta. É, a falta de fé, de acreditar em si mesmo. O que eu tinha para isso? Como a fé é uma ação, o sentido humano é maior do que nós. A gente aprende as coisas na vida. Então acreditar é aprendido? Algo grande dentro de si, a gente também traz isso.
Agora, somente quando alguém nos ensinou, a gente também pode buscar. Alguém pode nos ensinar, mas a gente também pode buscar. A mudar a nossa percepção, o nosso jeito de olhar, a nossa maneira de ver, né, a realidade. Seja a realidade de como a gente enfrenta as dificuldades, as situações mais caóticas, né, da vida, vamos chamar assim, as Sim. tristezas que a gente passa, tem um nome que as pessoas dizem, né, os problemas que a gente vive. Uhum. O modo como a gente vai enfrentar isso. Onde que a gente buscou uma compreensão maior, um entendimento? Porque a gente não tira do nada. E aí, em termos de fé, só Deus é capaz de tirar do nada. Literalmente, criar significa isso, tirar do nada. Só Deus pode fazer isso. O ser humano não. O ser humano tira de algo maior, vai aprendendo, vai modificando, vai recriando, vai reinventando, vai imprimindo a sua forma, o seu jeito, e passa, né, a enxergar a realidade de outro modo. A fé também pode ser definida dessa forma, como uma forma de ver, como um óculos que a gente coloca e vê o que está ao nosso redor a partir daquele olhar. E eu posso pensar a fé, tanto eu coloco um óculos de uma religião específica, no meu caso, religião cristã, católica, mas qualquer outro, né, vai ver a sua realidade, vai tentar modificar a realidade também à luz daquilo que acredita. E vai Sim. buscar isso em algo maior. Há quem busque em Deus, há quem busque na ciência, né, como eu dizia, há quem vai buscar isso na própria família, há quem busque isso na sociedade. Tudo isso é fé. Para a gente mostrar que essa ideia de fé ela é bem mais ampliada do que apenas a gente dizer de religiosidade. Religiosidade já está dentro, né, da fé vivida, né, num contexto religioso que tem um fundador, tem uma mensagem. Normalmente a religião tem um livro próprio, né, cada religião traz o seu livro sagrado, né, o cristianismo é a Bíblia, para o muçulmano, né, o Alcorão, para o judaísmo é a Torá, cada um vai trazer o seu livro sagrado. E aí a gente já parte para a religiosidade. Sim. Tudo isso nos ajuda a enxergar melhor, a ver de outro modo. É esse outro, né, esse algo grande, onde eu busco a minha compreensão, a minha visão de mundo. Sim. Não sei se respondi Não, e se também as pessoas entenderam a pergunta, porque estava na hora travando, eles né? disseram que não ouviram a sua pergunta. É. Aí eu repeti um Sim, pouquinho o contexto para responder. foi ótimo. E isso me chama atenção, sabe, Daniel? Porque a partir desse novo olhar para o mundo, né, essa visão, eu gosto muito dessa referência aí de uma lente mesmo, é o risco que nós temos se nós não amadurecermos essa fé. Porque de repente nós vamos carregar em nós, consciente ou não, uma fé imatura. E o fato de nós desenvolvermos uma fé amadurecida, ela demanda muitas desconstruções e reconstruções. E muitas vezes a gente Uhum. fica rígido, como se aquela primeira fé, na verdade, ela é importante, o modo que as pessoas nos disseram, as verdades, as situações, e muitas vezes a gente não desenvolve a maturação dessa fé. E nos nossos tempos, na minha percepção, sabe, de condutas terapêuticas, isso é muito preocupante, porque as pessoas começam a terceirizar a sua liberdade, seu bem-estar, sua saúde física, psíquica, espiritual, emocional, apenas por um determinado líder religioso ou por uma determinada crença. E isso é muito preocupante. Eu imagino que o senhor deve escutar isso muito também. Uhum. Inclusive, né, você também é cristão, católico. A nossa religião, né, cristã católica, é a única que consegue ter um líder mundial. Uhum. É a única religião que consegue fazer isso. E aqui existe, né, um risco. A gente segue o líder, a gente segue a pessoa, ou o que
ele representa e a mensagem que ele traz. Então, quando a gente fala, né, de maturidade, né, na fé e mesmo religiosa, a gente tem que pensar muito bem nas pessoas envolvidas. Uma fé, eu posso ter, né, esse sentimento, essa ação que é minha, mas a fé é institucionalizada, no caso aí a religiosa. Sim. Né? Tem uma instituição, tem um líder, ela está institucionalizada. Então eu vou seguir o quê? Os princípios, né, universais, vamos dizer assim, porque né, a religião tem os seus princípios universais. O ser humano também tem. Quando a gente fala de ética, a gente está falando em princípios universais. Fazer o bem às pessoas, respeitá-las, evitar o mal, não matar. Se a gente olhar de fundo, os princípios, né, que cada religião prega, cada religião madura, são princípios éticos, universais. E isso, além de dignificar, né, o ser humano, isso traz para ele uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de realização, de sentido. Né, o que realmente dá sentido para a vida de uma pessoa, a meu ver, é quando ela sabe que, de alguma forma, a vida dela faz sentido para a vida de alguém. Ela dá sentido para a vida do outro, ela gera vida para o outro. E daí, pensando nesses termos, né, de fé, de religião, de líderes, de adoecimento, de imaturidade, as pessoas mais imaturas na fé são aquelas que, primeiro, perderam o verdadeiro referencial de fé, que é a vida, é o primeiro. A vida está aí unido, né, ao ente superior, ao poder superior, a Deus, como a gente chama, nós que cremos. Mas é vida. Tudo nesse universo, tudo no mundo é vida. Então, quando alguém perde de vista que existe vida dentro da gente, existe vida no outro, e a gente para de agir conforme uma atitude nossa que deixe de gerar vida, a nossa vida já não tem mais sentido, já não tem mais valor, já não é mais uma vida de fé. A gente deixa de acreditar na gente, foi a primeira pergunta, a gente deixa de acreditar que a sociedade pode mudar, Isso. A gente deixa de acreditar nas pessoas mais próximas, e a gente começa a viver tantas formas imaturas, porque as pessoas podem entender que imaturidade pode ser só uma capacidade ruim ou insuficiente de lidar com as intempéries da vida. E não é só, porque isso é uma imaturidade muito individualista. Sim. A fé é mais universalista, para a gente compreender melhor o mundo, o lugar onde a gente está, para a gente mudar, transformar, fazer um mundo melhor. Senão, não faz sentido acreditar. A primeira pergunta que a gente coloca para a gente é: por que eu creio? Por que eu tenho fé? Por que eu acredito? Tem motivos para isso? São questões, né? Sim. E nesses nossos tempos, o quanto que isso é importante, né, Daniel? É fundamental, não pela fase que estamos nesses tempos, mas nos tempos assim da vida, antes mesmo desse adoecimento, né, dessa doença, o quanto que fazer com que haja um desenvolvimento dessa fé, dessa maturidade, como você bem explicou, é fundamental. Nós estamos diante de um cenário onde as pessoas, como eu estava dizendo anteriormente, vão perdendo o sentido da vida, né? Ou seja, como você disse, como esse primeiro pilar de fé sendo também o sentido para essa vida, olha o quanto que nós estamos desacreditando que a vida do ser humano tem valor, que a vida do outro tem valor, e a gente vai dando valor muito superficiais. E isso é um risco que nós corremos de trazer outros caos na vida, né, da relação humana. Claro que o que estamos vivenciando é, de fato, visto por muitos um caos,
mas as nossas convivências nos últimos anos, né, eu penso muito onde nós estamos diante de um mundo tecnológico, avançado em diversas áreas. Porém, as pessoas estão cada vez mais, na mesma proporção do avanço da tecnologia, adoecendo mais. Então, tem uma conta aí que está um pouco desencontrada. Muitas vezes, pela falta de acreditar na sua própria capacidade, né, de divina que trouxe, de uma característica de recursos também da criação divina. E a gente vai vivenciando relações superficiais. E isso é muito sério, né? Eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa reflexão, não só pela relação com o outro, mas na nossa própria relação. Muitas pessoas chegam no consultório querendo tirar sua própria vida, não acreditando que relacionamento, que família vale a pena, que amor não existe. Me faz pensar muito sobre isso. Nesse sentido, né, que você está dizendo, a meu ver, é a fé que cuida da vida, cuida da própria vida, cuida da vida do planeta, porque isso também, né, quer dizer, né, da nossa fé. Há quem pense, né, no aspecto da fé apenas dessa ligação do ser humano, do humano com Deus. E quando você fala, essa palavra, ela soa muito bem aos meus ouvidos, né? O que é criado, tudo que existe, né, na natureza, tudo que a gente vê que pulsa vida. Porque se a gente não tiver uma ideia de preservar a nossa natureza, se eu não creio que se a gente vai destruir a natureza, amanhã não vai ter vida humana no planeta, eu vou viver de qualquer jeito. Eu vou poluir o rio, vou cortar uma árvore sem nenhuma preocupação, vou jogar lixo na rua. Parecem coisas assim, nossa, mas o que isso tem a ver com fé? Tem tudo a ver. Se a fé visa a preservação da vida, né, da vida do ser humano, da minha vida, de pensar até em o que fazer para que eu queira viver, para que eu queira dar mais passo na vida, para que eu não queira tirar a minha vida. Eu tenho que entender e tenho que olhar, né, para a realidade e ver que, acreditar que o futuro de tudo, né, o futuro do que existe, do que pulsa a vida, depende do jeito que eu olho para isso tudo. Do que eu creio ou não. E cuido também, né? Cuido também. Hoje a gente vive um individualismo extremado. É um problema da nossa sociedade de agora. Eu posso pensar apenas em mim, se as coisas vão bem para mim, se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, tenho onde morar, para mim isso é suficiente. Se a gente pensar no tempo de agora, olha só, quantas pessoas agora, nessa situação, né, estão experimentando já, né, uma situação de não ter mais condições de adquirir ou de viver experiências que antes vivia. Até por uma situação econômica mesmo. Vão ter que olhar para o futuro, né, olhar para frente, lançar, né, a fé aí, né, essa capacidade de ver o futuro, de olhar para frente, de olhar a vida, onde a vida vai se reconstruir, vai se reinventar, preocupar consigo, se está bem, preocupar com o outro. Então são muitas ideias, muitas preocupações, né, muitos olhares em diversas dimensões na vida, a fim de que a gente preserve o dom maior. Sim. Então tá nesse nível, né, a fé, a esperança. Eu gosto muito dessa sua palavra de reinventar, porque a todo instante, né, pensando nessa temática de fé, de esperança, o quanto que isso é algo
que precisa ser diário, a todo instante a gente precisa. Quando eu penso na formação que eu tive cristã, humana, se eu não tivesse reinventado, muito provável que o olhar que eu tenho hoje para o ser humano que sou e para o ser humano que você é, que o ser humano que me procura, seria um olhar também muito superficial, um olhar que muitas vezes não é compassivo, um olhar que muitas vezes traz ali arrogância ou julgamento, porque isso passa, né, pela nossa condição humana. O quanto que esse reinventar, a partir das nossas crenças, mas na verdade muito mais da nossa fé, é fundamental, porque na verdade quando eu cuido de mim, eu estou cuidando também dessa natureza daqueles que eu amo. Me faz pensar que esse reinventar, ele é algo fundamental, diríamos que é uma semente que a gente tem que plantar continuamente. Gosto muito Uhum. dessa. E, e reinventar-se nesse mundo. Quando você falava das pessoas que vão ao consultório, né, falando em tirar a vida, eu vou dar esse exemplo de tirar a vida, não no consultório, mas no atendimento pastoral, no atendimento de padre. Hoje eu acho que eu não falaria mais isso, mas eu já disse para a pessoa assim: se você se matar, você vai para o inferno. Foi a última palavra que eu tinha. Eu não tinha outros elementos para dizer outra coisa. Era o que eu tinha, né, de Recurso, bagagem, de né? instrumento naquela hora, de recurso, era o que eu tinha. A última cartada é essa: se você se matar, você vai para o inferno. É claro que isso não é real, não é verdade, a gente sabe que não é assim, mas deu uma chacoalhada no sujeito para ele poder pensar: não, lá não é o meu lugar, meu lugar é aqui. Eu tenho que reinventar, eu tenho que redescobrir o valor da minha vida é aqui. Eu tenho que acreditar que aqui é o meu lugar, tem gente ao meu redor, tem coisas boas ainda, né, a descobrir na vida, a viver, a partilhar. Porque é muito triste, o Everton, e você deve viver isso todos os dias, né, no seu consultório, quando a pessoa perde a crença nela mesma, que ela não consegue olhar para si mesma e ver as coisas boas que ela já fez, quantas pessoas, né, quantas sementes, né, ela lançou, e a gente trazendo a esperança também, a gente só semeia porque a gente tem esperança de colher. Claro. Se eu não tivesse esperança de colher laranjas, eu não semearia as sementes de laranja. E olha que isso demora muito tempo. Eu me recordo, tem um fato da minha vida que eu gosto de lembrar. Eu sempre gostei muito de jabuticaba. E aí, quando eu era criança, aí eu falei com a minha mãe, falei assim: ô mãe, eu quero um pé de jabuticaba aqui em casa. Isso eu era criança, né? Minha mãe comprou um pé de jabuticaba e eu não sabia que demorava tanto tempo para poder dar frutos, né? E assim, isso eu tinha uns 7, 8 anos. Quando eu saí de casa aos 19, 18, 19, é que começou a dar os frutos. E assim, foi ali que eu descobri, né, que a gente semeia, a gente planta, mas a gente tem que esperar também. Mas se a gente semeia, se a gente planta, é porque a gente acredita, sim, que um dia a gente vai colher aqueles frutos. Que um dia aquilo que foi semeado, a gente vai ter. E quando a gente dá conta, né, no consultório ou no atendimento paroquial que seja, de ajudar as pessoas a redescobrirem isso, né? Primeiro, olha os frutos, né, daquilo que você já semeou. Veja que ainda você tem condições, você tem instrumental, tem recursos, né, para semear mais. Fazer o sujeito acreditar nele mesmo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. E se for Não é necessário, fácil. e se for necessário, muda de terreno, porque às vezes aquele terreno não está dando mais fruto. Às vezes a gente tem medo de, olha, eu estou insistindo, mas padre, Everton, eu insisto nessa situação, mas às vezes a pessoa precisa apenas mudar de lote, né? Mudar de terreno, ou às vezes trazer um adubo diferente, que é a fé, que é esse acreditar nesse potencial. Algo que me chama muito a atenção, sabe, padre, aqui nos atendimentos, e muitas vezes eu faço
uma percepção para as pessoas, uma reflexão, qual seria a ideia de um Criador, que nós chamamos de Deus, de trazer recursos para mim, recursos para você, recursos para A ou B e não trazer para os outros? Qual que seria a ideia, que na minha percepção seria uma ideia muito perversa de olhar Deus dessa forma, que Ele dá para um e não dá para outro, um pode conhecer, um merece isso. Isso muitas vezes é uma forma, na minha leitura, de nomear alguém, responsabilizar alguém, onde eu não quero acreditar que eu tenho esse potencial, essa capacidade de plantar, e se não der fruto nesse tempo, em algum outro momento vai dar. Eu achei interessante quando você está me dizendo dessa sua história lá de casa, da jabuticaba. Olha que interessante que começou a dar fruto quando você saiu de casa. Ou seja, às vezes nós vamos esperar o fruto no momento que necessariamente a gente não está mais naquele mesmo lugar. Às vezes a gente precisa tomar partido, tomar a consciência de que não precisa ser na forma, no momento que a gente quiser. Mas vai dar fruto. Aquela jabuticabeira deu fruto lá na sua casa. Com certeza. Tá dando até hoje. E vai dar sempre, né? Tem um pensador, Everton, um alemão, chama Moltmann. É um pensador, né, teólogo protestante, que coloca, né, essa ideia do Criador, né, o que o Criador nos dá, o que a gente já tem quando a gente recebe a vida, né? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente nasce, quando a nossa mãe nos dá a luz, e aí num português bem dito, é um acraseado, né? Dá a luz. A luz. Então, a criança tem a luz, né, diante dela. Então, o Moltmann fala que Deus é o Criador e o ser humano é co-criador. A gente tem esse presente, a gente tem o mundo, a gente tem as pessoas, a gente tem todas as criaturas. E a gente se torna co-criador junto com Deus. A gente recebe a vida como presente, o mundo que pulsa a vida o tempo todo como presente. E aqui a gente vai ajudando Deus a criar. Essa é um pouco a ideia desse pensador. Que a criação divina, ela também passa pelas mãos da criação humana. O ser humano vai ajudando, vai colaborando com Deus. E aí, quando a gente pensa na fé, na religiosidade, há pessoas que querem deixar tudo por conta de Deus. Estou triste, estou deprimido, as coisas não vão bem. Deus vai fazer por mim, Deus vai me ajudar. E não vai, não. Deus não vai fazer. Deus já fez muito em ter te colocado no mundo, te dado a vida, te dado o seu potencial para dar conta, né, de levar adiante, né, essa obra começada, né, pelo Criador. Isso. Sim. É uma ideia muito bonita. Muito. Eu chamo então aqui essa forma que você bem mencionou, né, desse autor, de autorresponsabilidade. Me faz recordar na formação humana, na formação educacional, poucas vezes nós tivemos esse conceito como algo comum do nosso cotidiano. Nós temos que ser responsáveis por outro, para a vida do outro, isso é fundamental, mas poucas vezes cultivamos o fruto da nossa autorresponsabilidade. Como, por exemplo, o senhor acabou de dizer, Deus vai fazer isso, Deus vai me curar. Sim, nós sabemos dessa capacidade potencial de Deus, mas Ele já nos deu todas as condições para essa cura. Né? Eu faço sempre uma percepção de que quando nós éramos crianças, vou lembrar lá da minha infância, assim como você também lembrou da sua. Quando nós machucamos, caímos, ralamos o braço, a perna, nem sempre a gente ia no médico, nem sempre a gente passava remédio, mas aquela cura ia acontecendo de dentro para fora. Ou seja, já existe no nosso corpo, já existe no nosso organismo muitos recursos, muitos processos biológicos e emocionais e psíquicos que também provocam essa cura. Claro que nós também, em algumas ocasiões, precisamos dos profissionais. É óbvio que precisamos.
Mas precisamos ter essa Metiolate, maturidade, né? né? Sua mãe passava metiolate em seus machucados? E doía muito, né, antigamente. Nossa! Mas pelo menos tinha um abraço depois para confortar. Isso, É o né? cuidado, né? Cuidado, né? É o cuidado, é a responsabilidade. E, Daniel, hoje, para você, diante das suas experiências pastorais, humanas, de relacionamentos aí, de diversos, né, de diversos espaços que você já teve presente, o que você acredita que hoje é os desafios da nossa fé? Uhum. Olha, eu vou dizer, primeiro eu vou dizer de um desafio de fé mais próxima cristã católica. Uhum, Inclusive uma reflexão, né, de um psicanalista que vai trazer a ideia da volta ao passado. Hoje, sobretudo os jovens, não são as pessoas mais velhas, são os jovens, que querem voltar práticas medievais para a sua fé. Sendo que o mundo avançou, que a gente tem uma nova percepção de mundo, a gente uhum, tem uma clareza, uma fé mais iluminada. Mas o que é isso, né, na ideia desse psicanalista? Que a sociedade de agora está tão insatisfeita com o que a gente tem, com o que está sendo produzido, com a quantidade de lixo humano que às vezes temos por aí, que é preferir voltar ao período medieval do que ter que lidar com essa realidade. uhum. Então essa é uma ideia cristã, né, do catolicismo. Mas agora, onde que isso aqui toca, né, a fé mesmo? A gente tem problemas de hoje, problemas atuais, problemas do presente. Uhum. Será que a nossa crença em Deus, ou a nossa crença também que a gente está aqui para construir um mundo melhor, será que as pessoas estão preocupadas com isso? Será que as pessoas acreditam que podem melhorar esse mundo? Porque a ideia da fé, da esperança, ela é uma ideia positiva. E na psicologia positiva, que não é coaching, psicologia positiva é outro esquema, nada a ver com coaching, para as pessoas não confundir uma coisa com a outra. Sim. Na psicologia positiva é dito que as emoções contagiam. Se a gente tem uma ideia positiva do mundo, se a gente semeia ideias boas, ideias positivas, se a gente acredita e vive, sobretudo, o que a gente acredita, isso ajuda outras pessoas também. Isso contamina outras pessoas. A nossa linguagem não é só oral, né? A nossa linguagem não é só no nível racional, mas a gente tem uma linguagem afetiva, sentimental. E se a gente tem, né, uma crença, uma fé muito individualista, vai faltar esse coletivo para a gente acreditar em melhorar o mundo. A palavra é essa. A dificuldade hoje é como podemos melhorar o mundo. Há Partindo do quem... nosso mundo interior, há, né? isso, do nosso lugar menor, da Uhum. nossa família, do nosso trabalho, lugares pequenos. Sim. Nem sempre a gente vai conseguir fazer muito. Às vezes o lugar que a gente ocupa, né, um microfone que a gente tem, no meu caso tem até o rádio, né, os sábados, né, em Pará de Minas, né, tem muita gente em Pará de Minas assistindo a gente agora, é um veículo que atinge mais pessoas. Mas nem sempre a gente tem esses espaços, esses lugares. E a gente tem que acreditar que se eu transformo um, aquele um pode transformar vários. A gente tem uma historinha, né, que diz um pouco disso, né, que o sujeito foi para um lugar como missionário. E naquele lugar ele ficou lá 50 anos e ele ficou meio deprimido, porque em 50 anos ele conseguiu que apenas uma pessoa acreditasse nas ideias dele e vivesse, né, a proposta religiosa dele.
ficou meio triste, morreu triste por causa disso. Aquele um que ele mudou, conseguiu depois colocar e plantar, semear as ideias no coração de todos. Né? Aquela bondade, a emoção, o positivo que ele conseguiu ajudar que aquela pessoa pudesse mudar a visão de mundo dela, a realidade dela, levou tantas outras pessoas. Então a gente tem que acreditar nisso, no poder transformador da nossa pessoa, da nossa vida. Acreditar na gente, ter fé na gente, antes de mais nada. Então, para mim, o desafio hoje maior é esse, né? Das pessoas voltarem a acreditar no poder transformador que elas têm de si mesmas e do que está e de quem está em volta delas. E é algo muito próximo do que você está dizendo, da esperança, né? Ou seja, para poder desenvolver toda essa sua fala, tudo isso, né? De produzir isso em nós e no mundo que está à nossa volta, é preciso de esperança, mas não uma esperança que eu estou esperando de alguém. O dia que o político, o dia que o padre, o pastor, o religioso X, o líder Y, mas a partir da minha própria liderança da minha vida, do meu próprio controle da minha vida. Porque hoje a gente está num mundo com um baixo nível de fé, né? A gente está com uma fé muito pequena em algumas circunstâncias da vida, e isso vai afetando diretamente a nossa esperança. Ou seja, eu espero em quê? Né? Temos passagens bíblicas, ou seja, espera em Deus, mas espera também naquele recurso que o próprio Deus te deu. E não esperar do outro, mais uma vez, de não ficar terceirizando, que quando essa pessoa mudar, eu vou mudar. Quando essa pessoa salvar, quando essa pessoa fizer isso, não. Quando eu fizer isso, não no sentido egoísta. É cuidar desse mundo pequeno, como você disse, esse mundo que está à nossa volta, mas com esperança. Me faz pensar, dentro das minhas propostas profissionais, humanas, eu não consigo desvencilhar. A fé e a esperança, para mim, são irmãs gêmeas, diríamos assim. Uma caminha junto com a outra. Deus intervém na história por meio das pessoas normais. Pode acreditar nisso. Deus não vai intervir, né, nesse mundo, na história, por meio de pessoas extraordinárias. Não. É gente igual a gente. Se a gente está aqui agora, né, nesse pouco tempo, né, nessa nossa conversa, imagine que uma palavra, uma frase, algo ativou nessas pessoas, algo importante para que elas possam, como diz o Rubem Alves, né, esperançar. Isso. Que é algo bonito, é uma palavra bonita, né, que é do Rubem Alves, ele usa essa palavra, esperançar. Porque a esperança não é esperar de braço cruzado, né, o que vão fazer por mim, ou até no consultório, né, às vezes as pessoas querem que, Everton, o que eu faço? O que você acha? Mas eu não acho nada, eu não vou fazer nada. Né, a esperança que você busca nessa palavra do que fazer em mim, ela está em você. Sim. Essa atitude, essa ação, essa mudança, esse dinamismo está em você. Quando a pessoa descobre isso faz bem demais, isso é muito saudável. Se todas as pessoas soubessem que de 15 em 15 dias o nosso corpo se renova, né, as nossas células, a nossa pele, tudo, né, tudo é renovado. O corpo ele se renova. Então a gente também, né, enquanto no modo de ver, na maneira de entender, isso também precisa ser renovado. E tem gente que parece que fica, né, naquela ideia bem quadrada, engessada, e a vida inteira... Rígida, né? Rígida, sem acreditar. Desacreditada, literalmente, né? Desacreditada em si mesma, desacreditada no que ela pode fazer, no passo que pode dar. Porque geralmente as grandes mudanças na nossa vida começam assim, muito tímidas, né? Muito pequenas, mas elas têm que começar. Claro. De alguma forma, tem que se dar um passo, tem que movimentar um pouco,
tem que se adaptar, né? Isso também eu acho que é uma ação bem típica da fé, adaptação, né, às realidades novas, aos contextos novos, às exigências novas. E a gente acreditar que, acima de tudo, a gente vai dar conta delas. E se a gente não der conta também, a gente inventa, né, outras formas, né, de fazer. Porque tem gente que acha que a fé é a gente acreditar que algo vai acontecer e aquilo tem que acontecer. Nem sempre. As coisas acontecem, né, como a gente queria, né, como a gente pensou. Então a nossa fé passa também pela adaptação, né? Por acreditar que a gente vai se adaptar, que a gente vai suportar. É a resiliência, né? Esse sentimento bonito também, né? Que diante da vida, diante das circunstâncias, que não deixa também de linkar com a esperança. Porque a esperança também é a gente ir aos poucos construindo formas do todo melhorar, o da nossa vida melhorar. E às vezes as melhoras, algumas delas, né, sobretudo no mundo, né, na sociedade, com as pessoas, não somos nós que vamos vê-las. A gente faz e a gente constrói essa esperança para o outro. Até nas coisas ruins, nas piores delas, a gente pode fazer nascer. A gente está falando muito, né, de transformação, de mudança. A gente vê as pessoas de rua. É um mal, né? O mal está ali, né? Tem alguma coisa desajustada no todo social que faz com que alguém esteja ali naquele contexto, né, de morador de rua. Mas, por outro lado, aquele mal desperta a solidariedade nas pessoas. Ela saber que tem um irmão com frio, tem uma pessoa com fome, e eu vou mobilizar a mim, ou mobilizar os outros, ou nós todos, para a gente diminuir, para a gente amenizar, para a gente ser solidário com aquela pessoa que sofre. Então, para mim, a meu ver, a esperança é também isso. Até nas piores coisas, onde parece que você não pode retirar nada de bom, que o mal está instaurado ali, a gente consegue tirar uma coisa boa, a gente consegue esperançar. Sempre, sempre. Que bom que deu certo agora a nossa live, né? Depois de tantos desafios, eu fiquei muito agradecido, tá? De estar nessa noite, nessa hora aqui com você ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que esse é um diálogo, uma troca rica e vasta. A gente poderia passar aqui muito tempo conversando sobre isso. Quero aqui encaminhar o meu sincero agradecimento, Padre, por você ter disponibilizado. Desde abril, eu iniciei essa série de lives com essa temática espiritualmente, onde a gente não vai falar de religião. Eu tive a honra de receber a primeira vez o Padre Geraldo Gabriel, Frei Laércio no mês passado, e agora, em mais uma live, está recebendo o senhor. Fico muito agradecido mesmo, de coração. Pode ter certeza, pelo que a gente observou aqui em alguns comentários, algumas palavras, algumas reflexões, o quanto que isso, nesses nossos tempos, o quanto que é fundamental, o quanto que está nutrindo não apenas a nossa fé, mas também a nossa esperança da vida, né? Se Deus quiser, claro, Deus quer tudo de bom para os seus filhos, assim como todos os pais querem para os seus filhos. Mas nós também precisamos sair desse lugar de comodidade e acreditar que nós somos co-criadores. Isso para mim foi a palavra-chave, né? De saber que eu sou o responsável, eu sou um co-criador do mundo que eu quero. Eu crio a minha realidade, como também diz um autor, né? Então, quero deixar aqui, encaminhar o meu abraço. Daqui a pouco o Instagram já limita aqui. Quero deixar de fato. Meu Deus lhe pague, tá? E Deus abençoe muito. Queria deixar suas considerações aí para nós. Agradeço, né, esse convite para que a gente pudesse conversar. Claro que é um tema imensamente vasto, né? A gente poderia conversar aí por muito e muito tempo,
Espero ter ajudado, né, contribuído aí Muito. a todas as pessoas que estiveram aí com a gente, quem vai nos assistir ainda. Isso. Espero colaborar, né, um pouco e quero deixar essa mensagem de não percam a esperança, né, não percam a fé. Nossa fé começou hoje, né, pelo Everton acreditar que ia dar certo, e deu certo. E deu certo. Né, Isso mesmo. e Verdade. que todos, né, tenham muita esperança em si mesmos, esperança na melhora, no crescimento, no aperfeiçoamento, no progresso de si mesmo, O reinventar no foram reinventar, palavras-chaves, né? com certeza, adaptar-se, co-criar, né, criar junto com Deus, Isso. criar Isso. junto com outras pessoas. E se cuidem, minha gente. Sim. Nesse tempo de agora, é um tempo difícil, né? Tem muita gente adoecida exatamente porque não oferecem muita esperança. Pelo contrário, né? Às vezes entra no jornal e oferece-se muito de morte naquele lugar. Pouca esperança. Tenham esperança. Né? Esse tempo a gente vai superar como a gente superou tantos outros momentos. Obviamente, né? A gente vai dar conta de superar mais essa. Claro. E se cuidem. Né? Estão aí, né? No meu caso, o padre, os líderes religiosos, né? Os psicólogos, né? Para ajudar vocês a reinventarem a vida de vocês, a vida de quem está do lado de vocês. Então tenham Sim. esperança. Não percam a esperança e a fé. Padre, sua bênção, mais uma vez, Deus lhe Deus pague. abençoe. Tá? Só antes de encerrar essa Amém. live, essa semana eu postei lá no meu perfil, aqui, né, no meu perfil do Instagram, o livro do perdão, que tem a ver com a live que eu e o Frei Laércio falamos. Nós falamos de perdão, de culpa e perdão na live passada. E aí eu adquiri esse livro, eu vou estar sorteando ele agora em instante, a gente vai encerrar essa live, e aí eu vou voltar, porque aí eu vou transmitir ao vivo aqui o sorteio, através do próprio Instagram, né? Só como nós vamos deixar gravado essa live espiritualmente, fé e esperança, então eu encerro ela e em seguida eu já entro com o sorteio. E aí no próximo, a cada live espiritualmente vai ter um livro referente à live que nós trabalhamos passado, ou seja, eu vou estar procurando, quero até a sua sugestão, Padre, depois aqui em privado, no particular, se tiver alguma sugestão, que aí na minha próxima live, no mês de julho, a gente vai estar mais uma vez sorteando o livro. Toda live espiritualmente. Eu ia até mostrar um livro, ia Ótimo. sugerir, só que eu Pode mudei de falar. lugar, estava no escritório e vi Depois aqui você me manda, então. tá. Depois você me manda É um ele. livro do Cardeal Martini com um jornalista, Diálogos Noturnos em Jerusalém. Muito bonito. Ótimo. Depois me manda que eu vou sortear para a próxima live, se eu conseguir adquirir até a próxima, que já está pré-agendada. Eu vou estar convidando pastores, rabino, budistas, a gente vai falar. E todos vamos ter um diálogo interreligioso, porque eu acredito que todos nós podemos crescer com tudo isso. Muito obrigado, tenha uma boa noite a todos que participaram, meu Deus lhe pague também, e que tenhamos uma abençoada noite. Vou voltar daqui a pouquinho, daqui 2 minutos, para poder fazer a live do sorteio, o livro do perdão. Padre, fica com Deus. Tchau, Everton. Tchau, minha gente.